Olá, comandantes. Nós estamos aqui hoje no aeroporto de Lisboa para fazer um tutorial atualizado 2023 das melhores opções gráficas para o Flight Simulator, uma vez que muitas coisas mudaram desde que ele foi lançado em 2020 até hoje. O que é que nós vamos fazer exatamente neste vídeo? Nós vamos ver o que é que cada opção gráfica faz e também qual é que é o setup ideal para quem tem um sistema semelhante ao meu. O meu sistema é o quê? É uma NVIDIA GTX 1060 de 6 GB de memória gráfica e 16 GB de RAM. Portanto, se vocês tiverem um sistema semelhante, podem copiar. Se tiverem um sistema um pouco superior ou um pouco inferior, é uma questão de adaptar ao vosso sistema, porque eu vou-vos contar exatamente o que é que faz cada parte. Vamos a isso. Então, para começar, eu vou carregar ESC, vou aqui a opções gerais, vou aqui a desenvolvedores, developers, e vamos carregar on, ok? Vamos fazer aplicar. E agora aqui nas opções, nós vamos escolher Display FPS. O meu já está, portanto, aparece-me aqui o quê? Os FPS que nós temos agora são 30. Isto para a gente também ter uma ideia do que é que as coisas que nós mexemos têm de impacto. Então, começando aqui pelas opções gráficas, e a razão porque eu tenho isto em inglês é porque a tradução portuguesa tem 1 ou 2 bugs, não é muito, mas é o que chega para me irritar. Um dos bugs é logo aqui onde diz Frame Rate Limit, que a tradução portuguesa é muito longa, então os 50% aparecem fora. Ou seja, eu não sei se eu tenho a 50, se eu tenho a 100. Então, foi um problema que eu reparei na tradução portuguesa. Mas enfim, vamos então começar. Display Mode aqui é bastante simples, full screen é ecrã completo, é o que eu tenho. E depois a resolução. Na resolução vocês devem escolher a resolução máxima do vosso ecrã. No meu caso é 1920 por 1080. Carregando aqui será o que esteja em último lugar do vosso, das vossas opções. Portanto, em princípio vocês já terão isto assim. Vou fazer cancelar porque não muda aqui nada. Depois temos o Anti-Aliasing. Isto dá uma qualidade gráfica brutal. Ok, vocês têm 3 tipos. Tem TAA, tem 100, não é? Tem o FXAA, que é a mais fraca, DLAA, que é a média, e TAA, que é a melhor. O TAA é de longe, ok, mas de longe a melhor qualidade gráfica, ao ponto de vocês escolhendo DLAA, apesar de terem mais FPS, vocês não vão querer, porque é a qualidade muito, muito fraca. Portanto, aqui, mesmo para sistemas mais fracos, eu recomendo o TAA. Aqui temos também o Render Scaling. Isto é uma coisa semelhante aqui ao Full Screen Resolution, só que o que é que isto faz? Isto, se eu pusesse, por exemplo, a mais de 100, era como se eu tivesse no meu ecrã mais pixels. Portanto, eu iria ter uma qualidade gráfica melhor. O problema é que eu tenho um impacto em termos de FPS brutais. Portanto, aqui eu recomendo para a maior parte dos sistemas ter isto mesmo a 100. Se vocês tiverem mesmo muitas dificuldades em ter FPS, podem ir se calhar para os 95, mas não andem muito aqui dos 100. Depois esta opção é só para AMD, por isso eu vou saltar. Depois temos o V-Sync. O V-Sync torna também a qualidade gráfica mais suave e aqui eu recomendo on. E depois temos aqui um sistema da NVIDIA que é o Reflex Low Latency. Com isto ligado, vocês vão conseguir mais FPS. Eu não notei nenhuma perda de qualidade, portanto eu ligo sempre isto. Vocês têm on e têm o on mais boost. Com o on mais boost ligados, eu tenho mais um FPS do que só com o on. A razão porque eu não tenho o on mais boost é porque eu notei que de vez em quando eu tenho uns travamentos e com o on só eu não tenho. Portanto, aqui vamos ter o on ligado. Depois temos o Frame Rate Limit. O que é que isto faz? Isto bloqueia-vos os FPS ao refresh rate do vosso monitor. Ou seja, quando vocês compram um monitor, vocês veem qual é que é a resolução do monitor e quantos Hz é que tem. Okay? Portanto, no meu caso, o monitor é de 60 Hz. 60 Hz quer dizer que o monitor é capaz de 60 frames por segundo, 60 FPS. Ou seja, se isto estiver bloqueado a 50% de 60 é 30, e por isso é que nós temos isto aqui bloqueado a 30. Se eu puser 100,
Isto depois e aplicar. Ok, ele já está a subir, já está nos 33, agora já não está bloqueado por esta opção, já pode ir até aos 60, que é o máximo do meu monitor. Se vocês têm um monitor de 60 Hz, é muito importante para este ou qualquer jogo, ok? Não vale a pena vocês estarem com 90, 100 FPS, porque o vosso monitor está bloqueado a 60 Hz, ok? Ou seja, a 60 FPS, portanto tenham isso em atenção. Para já, nós vamos deixar isto a 100, só para ver como é que as coisas que nós estamos a fazer impactam os FPS globais, não é? Seguinte, temos a versão do DirectX. Neste momento o DirectX 12, que ainda está em beta, não me está a causar assim grandes problemas. De antes eu tinha crash do desktop e coisas assim. Contudo, dito isso, o DirectX 11 continua-me a dar um bocadinho melhores de FPS e em termos de diferenças gráficas eu não noto quase diferença nenhuma. Daí eu continuo com o DirectX 11 no meu sistema. Se vocês tiverem talvez uma placa gráfica mais avançada, tentem o DirectX 12 e vejam como é que se dão. Ok, isto aqui tem só a ver com a qualidade que nós vamos customizar uma a uma, portanto vamos deixar aqui no Custom. E depois temos o Terrain Level of Detail. E isto é uma coisa que muita gente não sabe o que é que faz. O Terrain Level of Detail não tem a ver com o nível de detalhe do terreno em si, ou seja, as coisas não ficam mais feias por vocês terem uma opção mais reduzida. O que faz é com a distância a que nós vamos ver as coisas. E isto tem um impacto brutal em termos de FPS. Portanto, eu vou deixar assim a 110. Ok, vamos fazer aplicar. Vamos fazer aplicar e vamos aqui para o aeroporto de Lisboa, não é? E nós estamos aqui, nós estamos a 32. 32, para aí, 32 FPS. E então, se eu for aqui, porque este aqui é importante porque é uma das coisas que mais impactua. Se puser no máximo a 400, se fizer aplicar, okay, já conseguimos ver, não é? Isto foi para os 12, 13, 15, ok? Está nos 15, está agora a carregar. Porque isto é a distância a que nós vemos certos objetos do avião. Pronto, não é a qualidade dos objetos, é a distância a que vemos. Agora, assim, isto está mesmo horrível. Eu estou aqui em Lisboa, que está em fotogrametria, não é? Nós conseguimos ver várias coisas, mesmo a distância, mas FPS horríveis. Agora, se eu descer, vamos descer aqui para os 100, que é onde eu estava, 110, se não me engano. 110, vamos fazer aplicar. Go back, resume. É assim, em termos de distância de desenho, eu não noto praticamente diferença nenhuma, só que muitos dos objetos que estavam a ser desenhados lá ao fundo, agora só estão a ser desenhados aqui perto. E nós disparamos quase para 30 FPS, quer dizer, duplicamos os FPS só com esta opção. Portanto, aqui eu recomendo, eu estou numa cidade muito pesada, estou em Lisboa, que é uma cidade muito pesada, recomendo à volta para um sistema parecido com o meu, aí 110 é o que chega. Depois temos o Off-Screen Terrain Pre-Caching. Isto é uma coisa que muita gente põe errado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o vosso sistema vai carregar o terreno à frente do avião, ou seja, antes da gente chegar lá, o terreno já está carregado e então, em termos de FPS e em termos de travamentos, vamos ter muito menos. O que é que isto faz? Nós temos entre o Ultra e o Low, não é? Ou acho que até dá, não dá para descarregar. O Ultra e o Low, a diferença tem a ver, imaginem um círculo de 360 graus, o Low carrega mesmo só à frente, depois o médio vai carregar aos lados, não é? E se for o Ultra, carrega 360 graus. Isto carrega antes do vosso voo, portanto já está a carregar e quando vocês começam a descolar, está tudo carregado e vão ver que a diferença de FPS é brutal. Portanto, aqui sempre no Ultra. Terrain Vector Data. Este Terrain Vector Data tem essencialmente a ver, se vocês estiverem ao pé de um rio ou ao pé da costa, vocês vão ver a costa mais quadradona ou mais suave. A costa mais suave também quer dizer que há muito mais polígonos para o computador interpretar, portanto aqui eu ponho o high, que é um meio termo que eu gosto, portanto, mas é isso que faz, ok? Terrain Vector Data. Depois, seguinte, é bastante fácil de explicar. Temos os buildings, os edifícios e as árvores. Ok? Eu aqui ponho os dois no high, dou-me bem assim. E depois a relva e os arbustos eu pus no médio, uma vez que no avião lá de cima a gente mal vê a relva e os arbustos. Portanto, aqui médio, até podem pôr no low, que não há problema e sempre
conseguem mais 1 ou 2 FPS. Seguimos para o Objects Level of Detail. O Objects Level of Detail é semelhante ao Terrain Level of Detail para objetos, como por exemplo o quê? Eu vou-vos mostrar. Vamos aqui aplicar, não é? Aqui no aeroporto de Lisboa nós de vez em quando, olha, temos por exemplo aqui estas escadas, não é? Temos aqui estas escadas. Isto são objetos. E o que isto faz é a distância também é que estes objetos são desenhados de onde nós estamos. Não é? Eu não sei se estes aqui a gente consegue fazer o teste com eles ou não. Mas, deixa eu ver, se eu puser aqui isto para 0, para 0 não dá, só dá para 10, não sei se eles vão desaparecer assim. Ainda estão ali, não é? Mas se eu for um bocadinho mais, eles começam a desaparecer, estão a ver? Eles começam a desaparecer e aqui começam a reaparecer. Portanto, este carrinho aqui, não sei se repararam, ele desapareceu à distância. Agora, desapareceu. Pronto, basicamente é isso que faz. Aqui, outra vez, isto é uma coisa que tem impacto grande nos vossos FPS, por isso eu recomendo no meu sistema à volta dos 100. É o ideal, mas aqui se quiserem ganhar mais FPS, é então reduzir ainda mais um pouco. Volumetric Clouds, como o próprio nome indica, são as nuvens. E as nuvens realmente têm aqui um grande impacto, tanto nos FPS como a nível estético. Se eu tivesse um sistema melhor, eu ia para o Ultra, sinceramente. No meu sistema, eu prefiro ter um High. Médio é ok e abaixo de média as nuvens ficam mesmo muito, muito más. Por isso aqui eu recomendo o High. Depois temos a Texture Resolution, a resolução das texturas. Eu não noto assim uma grande diferença entre o High e o Ultra, e para ganhar alguns FPS eu vou para o High. Depois temos o Anisotropic Filtering, isto tem a ver com, portanto, os pixels estarem também mais suaves. 16 é o máximo e 16 realmente dá uma qualidade melhor. A mesma coisa para a Texture Super Sampling, 8x8 é o máximo e é aqui que eu também tenho. E reparem que continuamos aqui nos 30 FPS, que é o meu objetivo. Ok, isto não é um shooter, não é um jogo de tiros, é o Flight Simulator, 30 dá perfeitamente. Seguindo, temos a qualidade das ondas. E pronto, e aqui o nome também diz tudo, não é? Eu tenho aqui no High, vocês podem ter menos, se quiserem mais alguns FPS, mas eu acho que fica bastante bom assim. Depois temos os Shadow Maps. Este Shadow Maps, nota-se alguma coisa dentro do avião. Às vezes, vamos lá para dentro. Por acaso hoje não está muito sol, é o problema. Mas com o sol a entrar na janela, às vezes nota-se aqui, mais em alguns aviões do que noutros, depende também se for payware ou não. Mas é isso, é a qualidade das sombras. Shadow Maps. Shadow Maps eu tenho o 768, podia ter mais, mas aqui está ok. Depois temos o Terrain Shadows. O Terrain Shadows eu andei aqui a brincar muito com isto e sinceramente eu quando ponho as sombras do terreno no máximo, a única coisa que eu noto é menos FPS. Eu não noto diferença nenhuma gráfica. De certeza que está a fazer alguma coisa, só que eu não noto. E então eu sou apologista. Se nós não notamos, mais vale tirar, porque não é? Está ali só a gastar recursos gráficos. Mas é isso, são as sombras do terreno. Depois as sombras do contacto. Sombras de contacto também têm a ver com a sombra do avião e avião no avião ou um prédio no avião. Essas coisas todas, não é? Eu tenho aqui no médio. Windshield Effects. Os efeitos do para-brisas. Isto é importante quando vocês começam com gelo ou com chuva. E se vocês tiverem isto no low, muitas vezes esses efeitos do gelo e da chuva não aparecem em alguns aviões, portanto eu aqui recomendo o médio. Seguindo, temos Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion, o que é que isto faz? Isto torna os objetos 3D mais realistas. Isto é a maneira com que a luz interage com os objetos, ok? E aqui eu tenho um meio termo, ou seja, tenho isto no médio. Depois temos os Cube Map Reflections. Isto são as reflexões das nuvens na água. Eu vou-vos mostrar exatamente o que é que isto faz. Então, estamos aqui sobre as águas do Rio Tejo e estão a ver que nós temos nuvens aqui em cima e temos nuvens no Rio Tejo. Agora vamos mexer no Cube Map Reflections. Cube Map desculpem, é
exatamente, Cube Map Reflections. Se eu tirar, eu acho que dá para tirar. Não, não dá. Dá para pôr isto no mínimo, 96. Portanto, 96 ficam as nuvens assim. Ok? Não tão nítidas. Agora vamos pôr no máximo. O máximo aqui é 256. Ok? Ficam as nuvens um pouco mais nítidas. Só não estão mais nítidas porque eu também não tenho a qualidade das nuvens ao máximo. Mas pronto. É isso que faz o Cube Map Reflections. Vou então pôr outra vez nos 128. Depois nós temos o Ray Matched Reflections. O Ray Matched Reflections é semelhante ao Cube Map, mas é para objetos. E eu vou tirar. Eu vou tirar para vos mostrar exatamente. Claro que depois vocês têm que sempre ver os FPS se ganham ou não. Agora, nós vamos aqui ao Tejo, sei lá, estamos aqui na zona da Expo. Estamos aqui na zona da Expo e temos, por exemplo, esta torre aqui, Vasco da Gama, não é? Nós conseguimos ver ali a sombra, não é, da torre Vasco da Gama. Ok, eu agora vou ligar os Cube Map Reflections, desculpem, os Ray Matched Reflections no máximo, no Ultra. E nós conseguimos ver aqui, para além da sombra que já estava, nós temos aqui a reflexão do próprio, olha aqui, dos próprios edifícios e das árvores no Tejo, ok? Isto não estava. Olha ali, do aquário. Portanto, é isso é que faz o Cube Map Reflections. Vocês vão perder FPS com isto, claro. Por isso é que eu pus os meus, não é Cube Map, é Ray Matched Reflections, por isso é que eu pus isto nos mínimos. No low. No low. Aparece aqui qualquer coisa já muito sumido, estão a ver, mas dá aquele efeito realista e nós não perdemos tantos FPS aqui em cima. Estão a ver, muito mais sumido, muito mais sumido. Isto quando estamos a voar no mar ao pé de montanhas, por exemplo, nota-se bem. Depois temos os light shafts. Os light shafts é a maneira com que o sol ilumina o ambiente e ilumina a terra. E isto dá-vos uma qualidade gráfica tremenda. Ok? Portanto, se vocês... Eu tenho no médio só porque perco muitos FPS no high, estão a ver? Mas vocês brinquem um bocadinho com o light shafts, principalmente assim no pôr do sol, no nascer do sol, e vocês vão ver uma diferença tremenda em termos da qualidade gráfica, porque não é só o ar, também como é que as sombras e como é que os edifícios ficam iluminados. Isto, o light shafts, conta muito. Por isso, eu teria no high se não fosse a perda de FPS. Eu ponho no médio. O bloom é uma espécie de brilho que eu acho horrível, por isso eu tiro. Mesmo que eu ganhasse FPS com o bloom on, eu tirava, ok? É horrível. Depois temos a depth of field. O depth of field é uma coisa que muita gente não sabe o que é e pensa que é diferente. Eu vou-vos mostrar exatamente o que é que isto faz, mas para já temos que ir para o pé do avião. Ok, o que é o depth of field? Quando vocês estão a voar ou quando vocês têm o avião no chão, o depth of field não impactua nada, absolutamente nada. O que é que isto faz? Vocês se ligarem, aliás, com ele desligado, onde é que está? Portanto, o depth of field, como eu estava, por acaso estava no médico, eu estive a tirar umas fotos, mas se eu estiver aqui no off e formos outra vez à câmara, agora sim, pondo no manual Disable Auto, não muda nada. Mas se eu ligar Depth of Field, vamos pôr isto no máximo, no High, Ultra, ok, no Ultra, para vocês tirarem aquelas fotos todas à maneira. Isto o que faz, por exemplo aqui no Auto, é se eu focar o avião, isto vai desfocar lá atrás. Conseguem ver, não é? O avião está focado, aqui o carrinho está desfocado. Isto dá para umas fotos maneiras, mas é mesmo só isto. Fora do drone, isto não tem impacto nenhum. Portanto, se vocês não tiverem a usar para tirar fotos, vocês devem desligar. E depois para tirar fotos, podem pôr mesmo no Ultra. Ok, eu aqui vou desligar. O Motion Blur é quando borra um bocado a visão, quando nós estamos a mudar a câmera, a nossa vista, como se estivéssemos a olhar para um lado e para o outro. Eu desligo porque não gosto, é questão pessoal.
E depois temos a correção da lente, a Lens Correction. Isto é só para determinados tipos de ecrã, ou que são curvos, ou que são muito longos, ou por alguma razão são muito grandes, e aqui nos cantos do ecrã as coisas ficam um pouco desfocadas. E em alguns ecrãs vocês precisam de ligar então o Lens Correction. No meu não é preciso, portanto eu tenho desligado. Depois disso nós temos o Lens Flare. O que é o Lens Flare? Deixem-me mostrar-vos aqui, vamos aplicar isto. O Lens Flare é quando nós olhamos para o sol, e agora se calhar o sol está tapado, ou não? Não. Estão a ver estas bolinhas aqui? Pronto, como há nas máquinas fotográficas, isso é o Lens Flare. Está aqui, pronto. Dá um efeito engraçado, tira-vos para aí um FPS no máximo, portanto eu deixo isto estar ligado. Continuando, aqui depois temos o Glass Cockpit Refresh Rate. Este avião onde eu estou não tem Glass Cockpit, mas é como o próprio nome indica, portanto os frames que vocês têm nos vossos Glass Cockpit. Isto impacta um pouco os FPS, eu tenho no máximo, vocês podem ter mais se conseguirem, mas eu aqui recomendo o médio porque isto tem um impacto nos FPS. Assim como nós temos 40 FPS, certo? Aqui em Lisboa, que não está nada mal. Eu depois o que eu faço é bloquear isto a 50%, portanto eu bloqueio isto a 30 FPS por causa dos vídeos e também para não ter uma diferença de FPS tão grande, às vezes vai aos 60, depois está a cair para os 25. Assim fica sempre ali entre os 25 e os 30. Contudo, eu não vou fazer isto ainda porque há aqui outras coisas que eu vos quero dizer, ok? E tem a ver com o tráfego. Tráfego. Aqui eu pus o AI offline. Ou seja, ele não está a ir buscar os voos reais. E o facto de ele não estar a ir buscar os voos reais à internet dá-me também aqui alguns frames e menos stutterings. Depois aqui eu também pus os veículos no aeroporto, bastante menos. Não só isto me dá mais FPS, como eles também são muito chatos. De vez em quando atravessam só à frente do avião e essas coisas. Então eu reduzi. O Ground Aircraft também, porque eu como estou mais no multiplayer acabo por ver jogadores reais, portanto não preciso dos aviões falsos, mas aqui vocês podem reduzir ou podem pôr só 10% ou 0%, qualquer coisa assim. A mesma coisa para os workers, eu acho que 19, entre 10 e 19 já dá alguma vida ao aeroporto e não se torna chato mais e vocês vão ganhar também alguns FPS. No tráfego, barcos de recreio, eu pus nos 100% porque não são assim tantos e é sempre engraçado nós estarmos a voar sobre a água e ver alguns barcos. Já em termos de veículos terrestres, como eles são tão pequenos, eu acabo por não ligar nenhuma a eles, então eu desliguei completamente e ganho aqui alguns FPS, mas mesmo tendo só 3 ou 4, já dá alguma vida às cidades e também ganham alguns FPS. Portanto, isto aqui, o mínimo possível. Depois os outros tipos de barcos e a fauna, eu também, pelas mesmas razões dos barcos de recreio, pus a 100%. Para o tráfego da inteligência artificial, eu uso modelos genéricos, porque isto ganha-se também aqui alguns FPS. Contudo, para o multiplayer, como eu quero ver quais é que são os aviões que realmente as outras pessoas estão a voar ao pé de mim, eu desliguei, assim tem o avião real da pessoa, não são aviões genéricos. Aqui também mostram os multiplayer aircraft in close proximity, portanto os aviões dos jogadores próximos do meu também está on. E a variedade de tráfego eu pus low, aliás, porque eu também não tenho aqui grande tráfego, não é? Portanto, isto não me interessa estar em high. E esses são os gráficos que eu tenho, só que depois não se esqueçam de vir aqui, eu também recomendo fazer isto, dependendo, claro, do vosso monitor, mas bloquear isto aos 30 FPS, ou seja, 50% de 60 Hz, são 30 FPS. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aí o vosso like e um obrigado nos comentários, porque isso ajuda também o algoritmo do YouTube a mandar este vídeo para mais pessoas. E subscrevam o canal porque eu tenho muitos tutoriais, vão estar aí também numa lista de reprodução na descrição deste vídeo e assim vocês estão sempre a par dos novos tutoriais e das novas dicas que eu vou lançando para o Flight Simulator. Por isso, conto convosco, subscrevam o canal, até ao próximo vídeo. Uma dica extra para quem não está limitado pelo hardware, mas sim pela velocidade da internet, vão aqui a Data e desliguem funcionalidades online até conseguirem ter melhores FPS. E depois também, aqui em baixo, se vocês estiverem com stuttering, ou seja, aqueles travamentos, às vezes até no mapa mundo, acontece muito, se estiverem com esses travamentos, vão aqui em baixo no Data também, onde diz Delete Rolling Cache e façam Delete. Isto vai fazer um Rolling Cache novo
e melhora imenso. Isto resolve 90% dos travamentos, acreditem, não precisam de reinstalar o Flight Simulator. Agora sim, é tudo.